Gente, eu vou contar a história de 1984. 1984 é um livro de um futuro distópico, futuro utópico, que é muito bom, futuro distópico, que é uma merda, que foi escrito por um autor que estava imerso nos períodos de guerra do século XX. E aí ele escreve essa história de revolução. Onde que acontece? Tem novas configurações assim de países. Então não é mais Brasil e Estados Unidos, cada um é uma mescla de vários, como foi a União Soviética, digamos assim. Até porque a União Soviética ainda existia no período, né? E aí passa a história que acontece no sul do continente, na Oceania. No centro, aqui, Estados Unidos, Brasil, África, acontece nessa parte aqui e nessa parte aqui. Eles são donos dessa parte. E aí eu vou esquentar um leitinho pra fazer um café. Leitinho de vaquinha. Aí conta a história do Winston, que ele trabalha na área de correção dos erros do partido. O partido é uma ditadura liderada pela figura do grande irmão, que é completamente absolutista, de poder completamente focalizado e de censura total e controle total dos cidadãos. E aí ele trabalha na área de correção da propaganda. Então, assim, por exemplo, o partido falou: nós vamos produzir 500 sacas de café por semana. E aí eles produzem 300. E aí o que acontece? Sai uma errata no jornal, refazendo essa notícia, recolhem todos os jornais e publicam inicialmente com a data anterior, como se inicialmente o partido tivesse dito 250 sacas de café por semana. E daí a população fica assim, E uma parte importante aqui é quem é cidadão. E pensando assim na Grécia, o partido é dividido entre... A sociedade é dividida entre 3 classes, basicamente. Os membros do partido, o núcleo do partido e os trabalhadores. Os trabalhadores são a maioria absoluta, quantidade assim avassaladora de pessoas que estão sob a mão de um grupo de pessoas que é o núcleo do partido. E quem que são o partido? O partido, em resumo, são os cidadãos, porque é eles que estão sob controle. E o que é engraçado é que eles estão sob controle deles mesmos. Eles estão sob controle das regras que eles mesmos têm que modificar, como por exemplo é o Winston. E aí é comum, assim, pessoas muito inteligentes, membros dos partidos muito inteligentes, elas somem, elas deixam de existir, e isso é uma parte importante. Ninguém vira Marte, todo mundo deixa de existir. E o controle do partido é uma parte muito importante. É que ninguém vira Marte. Não tem Tiradentes. Não tem ninguém que vai virar um símbolo, a não ser Goldstein, que é uma figura inimiga do partido, que está liderando esta revolução e que é uma ameaça à tranquilidade que todo mundo vive. Os não cidadãos, vulgos trabalhadores, eles ficam meio que fazendo o que eles querem. Não tem controle do partido sobre eles, porque foi criada uma estrutura de tal forma que não há necessidade de controlar os trabalhadores, pois os trabalhadores estão alienados de tal forma que eles podem ser livres. Meu Deus, 1984 é uma coisa assim que dá pra morrer chorando, sabe? É escrito no nível de inteligência e tu vai vendo e tu vai ficando... E é muito interessante como várias estruturas sociais, de vários elementos de outros criadores de futuros utópicos e distópicos cruzam com 1984, apesar de muitos autores falarem que 1984 é batido e não se realizou. Ok, não se realizou em 1984 em todo o globo. Mas 1984 tá acontecendo, sabe, gente? É imigrante tendo tido como inimigo absoluto, porque o outro é tido como inimigo absoluto. É a distorção da verdade o tempo inteiro. É colocar um aliado político como inimigo num segundo pro outro, como por exemplo foi o que aconteceu com Elon Musk e o Trump, que eles eram melhores amigos. Do nada eles querem o pescoço um do outro. E é uma noção muito importante. Acho que muita gente já ouviu isso do grande irmão está de olho em você.
O grande irmão seria essa figura presente em todos os membros, casas e partidos dos membros do partido, que estaria sempre observando. Todo mundo estaria em perigo constante de fazer qualquer coisa que não seria errada, de tal forma que seria errado. De tal forma que não existem leis, pois todos sabem o comportamento adequado de existir. De tal forma que o próprio pensamento seria um crime contra o partido. E aí eu penso isso sobre como o entretenimento está acontecendo isso, como estamos sempre sendo ouvidos pelos nossos telefones. Como sempre realmente estamos sendo ouvidos, só que como os propósitos são diferentes, como a George Orwell nunca esperou que isso estaria na mão da iniciativa privada e não dos governos, porque ele acreditava, por causa do período, que os governos seriam os ditadores e não as empresas privadas. E o que é a história, né? Conta a história deste trabalhador que trabalhava no departamento de correção de propaganda, que ele se apaixona por uma menina, a Júlia, que é uma das membros assim, mais ferrenhas do partido, e ele descobre que, na verdade, ela é rebelde, ela não é de acordo com as normas do partido. Esses dois, que são indivíduos peculiares, então, passam meses tendo relacionamento, que é algo proibido no partido. Não se pode ter relacionamento carnal por prazer, é só para procriar. Essa é a tarefa de um membro do partido, não pode ter nenhuma diversão, basicamente. Essa aqui é uma parte importante, eles não podem se divertir, não pode ter afeto entre os membros, todo mundo tem que ser um lance meio robotizado, assim, sabe? Todo mundo que é diferente, como eu já falei, mais inteligente assim, pode ser o mínimo de ameaça, começa a sumir, né? Até que um dia eles encontram um membro muito importante do núcleo do partido, que chama eles para a Revolução de Goldstein, que até então meio que parecia mentira, e eles começam a fazer parte. Eles recebem um livro, tem que ler o livro em determinado período, e aí assim, ó, Manifesto Comunista, explica todas, inclusive se alguém não quiser ler o livro, pode só ler a parte do Goldstein, que é os... ele não leu o livro todo, que é só alguns capítulos que aparece, que eles estão lendo juntos, a Julia e o Winston, e não... que não aparece todo, mas se alguém quiser ler só as partes das falas do Goldstein, já é uma lição, assim, política excelentíssima. Tem pouquíssimas cópias desse livro, são tipo 5, que circulam entre os membros da Revolução. Os membros não conhecem um ou outro, não tem um local de encontro. A Júlia conhece o Winston e esses dois conhecem esse membro do núcleo do partido, que eu esqueci o nome. E beleza, eles estão fazendo parte dessa revolução escondida. E um ato revolucionário que eles fazem contra o partido é se amar e se declararem um pro outro. E onde eles conseguem se encontrar? Porque o partido realmente é onipresente, tem câmeras, tem microfones por todo lugar. Eles se encontram numa loja de quinquilharia, que fica lá no bairro dos Trabalhadores. Que o dono é uma pessoa muito peculiar, e como é no bairro dos Trabalhadores, não tem tantas câmeras, não tem teletela. Teletela é a forma de instrumento de espionagem, tá, gente? É uma televisão que fica ligada 24 horas, que não tem como abaixar o volume, e que a propaganda é toda do partido, inclusive dá regras, fala no microfone, enfim. Eles se encontram nessa loja em quinquilharia, que o dono tem um quarto na parte de cima. E os proletários têm a vida muito diferente, é outra, eu chamo de proleta na história. Eles ficam ali curtindo a vida deles, eles são libertos. Tal forma, foi criada uma estrutura de tal forma que os trabalhadores nunca vão se levantar. Apesar deles terem essa força, essa garra, essa possibilidade, eles nunca vão se levantar nesse cenário, porque eles acreditam no que o partido está dizendo. O partido foi construído de tal forma que se torna verdade tudo o que está sendo dito. Não existe mais registro escrito, por exemplo, porque tudo que é escrito o partido domina. Então destrói, constrói o que está no seu próprio interesse. Constrói e destrói a memória do próprio indivíduo que é manipulado, porque a memória humana não é confiável. Por exemplo, no período que a gente está piscando, que está, sei lá, processando, o cérebro inventa 5 horas de memória por dia. Inventa. Ele tem que preencher as lacunas, porque não tem como ele dar tempo de observar tudo.
Então é por isso que geralmente a gente não tem certeza se a gente pegou a chave ou não, pegou o documento ou não, porque isso fica automatizado. E como o cérebro não tem certeza, ele conclui. Nos últimos 300 dias do ano eu peguei a chave nesse horário, hoje eu peguei também. Só que acabou, se hoje eu não peguei, o cérebro concluiu que pegou. A memória humana, o olho humano não é confiável. E controlando os livros, controlando absolutamente tudo que é divulgado, tudo na mão do partido, a verdade fica na mão do partido, e os trabalhadores que não têm certeza do que tá rolando, confiam no partido. E é engraçado que tem uma cena que um cara fala assim, da loteria. Ele tá lá no bairro dos Proletas, o Winston, e o cara fala assim: esses aqui não são os números da loteria, ou esses números já saíram, eu tenho aqui escrito. Os proletários têm essa possibilidade de escrever e registrar, que os membros do partido não têm. Mas não é, mesmo eles tendo essa capacidade, não acontece. E mesmo que em algum momento algum trabalhador se destaque de alguma forma com qualquer mínimo pensamento crítico, essa pessoa é morta. Morta não, deixa de existir, porque quem é morto por política vira Marte. Então, né, não tem registro, a memória do povo é controlada, o partido faz o que quiser. Não existe a possibilidade de um levante trabalhador, não existe. E uma das partes mais tristes é o Winston, que sabe dessa esperança, da força que tem nas mãos dos proletas, e que nunca vai rolar. Sobra pra quem? Para as pessoas que são mais controladas, que são os membros do partido. E aí esse moço, o núcleo do partido, né, convida eles para revolução, tá todo mundo indo ótimo, eles estão resistindo através do amor, eles estão resistindo nessa loja de quinquilharia desse moço muito diferente lá no bairro dos Proletas. Então, uns dias eles recebem o livro, eles estão lendo um pro outro. A minha gata tá tentando roubar minha bolacha. Eles estão lendo um pro outro, a Júlia cai no sono, porque a Júlia tava cagando pra essas coisas do partido, na real. A Júlia, por ela, só ficava namorando e tava bom pra ela. Era o Winston que era mais politicão, assim, sabe, Guilherme? E aí, nesse capítulo que eles estão lendo junto, Goldstar explica sobre as estruturas do partido, como funciona. E aí ele começa a explicar da motivação. Quando ele entra na motivação, a Júlia dorme e encerra o capítulo. Quando a Júlia acorda, eles estão conversando que, tipo assim, eu nunca vou te trair. E daí, se eles forem pegos pelo partido. E o que isso significa? Eles vão se entregar, eles vão falar tudo um do outro, mas eles nunca vão deixar de se amar. Isso é, nunca vou te trair pra eles. Meu Deus do céu, cara. Eu só fui pra... E aí eles falam, afinal a gente já tá morto. E uma voz fala, vocês já estão mortos. Eles estavam sendo observados dentro daquela loja todo o tempo. E quem que era um policial da mente? O dono da loja. O que a loja era? Por ser uma loja de quinquilharia, de coisa antiga, coisa histórica, era uma armadilha. Qualquer pessoa que fosse diferente, se interessasse pelo estoque de pinturas, conversasse sobre qualquer arte, qualquer coisa assim, entrava em observação e a polícia da mente matava. O que aconteceu? Os dois são capturados pelo partido. E quem é o torturador? O membro do núcleo do partido que convocou eles para a revolução. E quem é Goldstein? O partido. E no processo de tortura, o Winston repete, tipo, o que vocês querem comigo? Eu já confessei tudo. E eles falam que eles só vão libertar o Winston quando ele amar o grande irmão. Só então eles vão libertar o Winston. E só então ele vai ser morto. E não fica claro como isso vai acontecer. E ele é torturado por meses, pode ser até por anos, não fica claro, porque ele tá num ambiente que não tem sol, ele tá numa sala branca infinita, basicamente. Ele fica ali naquela agonia, e daí um dia ele tá sendo torturado com a coisa que ele mais tem medo na vida. E ele trai Júlia. O cara pergunta pra ele, não tem mais ninguém aqui no mundo que tu preferiria que estivesse aqui no teu lugar? E ele diz que não, até que finalmente a mente dele tem uma ideia genial. E ele fala, Júlia, põe a Júlia no meu lugar. E então ele é liberto. Mas tu fica assim, tá, ele foi liberto, mas ele não ama o grande irmão. Por meses ele viveu um emprego que pagava bem melhor. Ele fazia o que ele queria, ele bebia o que ele queria. Ele era livre, totalmente livre. Ele encontra a Júlia num dia,
A Júlia fez a mesma coisa que ele. Não mostra em momento alguma perspectiva da Júlia, até porque ela realmente não é o narrador, ele é o narrador. Apesar de eu morrer de curiosidade com o que aconteceu. Enquanto a Júlia, eles têm total liberdade pra ter uma relação, mas ambos se traíram, então não existe mais uma relação. E ele continua ali livre por mais de um ano, parece. Até que um dia ele tá num bar e entra uma propaganda do partido. Com a vinheta igual da Globo, aquela tan, 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 e era anúncio de guerra. E aí Winston pensa, Senia tá em guerra com a Lestásia ou com a Eurásia? Porque trocava o aliado o tempo inteiro. Trocava o tempo inteiro. E ninguém nem notava mais. E aí ele pensa, era com a Lestásia ou era com a Eurásia? E aí aparece com quem que ele estava em guerra. E aí o Winston se pergunta, meu Deus, será que a gente perdeu? Meu Deus do céu. A parte mais importante, eu derrubando tudo aqui. Não perdemos. E aí o Winston começa a chorar. De como ele pôde se questionar que o partido teria perdido. Como ele passou tanto tempo nesse sofrimento absurdo de não acreditar na soberania e na capacidade do partido. Para que ele se torturou por tantos anos? Porque a vida inteira ele foi contra, apesar de ser sempre membro do partido. E então ele chora, chora, chora. E a última frase do livro é que ele amava o grande irmão. E é assim que acaba. Não tem uma revolução. Não muda nada. Esse é o estilo de escrita do George Orwell. Tudo é horrível. Os trabalhadores nunca vão se levantar. O mundo vai acabar na mão de tiranos. Fim da história. Resumir aqui pra vocês, todo mundo tem que ler 1984. Ninguém merece ler 1984. Todo mundo deve. É um livro que dói. É um livro que tu nota as estruturas sociais que tu pode negar o quanto tu quiser. É um livro que pra qualquer pobre é inegável o que tá acontecendo no mundo. Apesar da gente querer ficar lá, é inegável lendo 1984. E é um livro que dói porque não tem final feliz. É um livro que dói porque se a gente não fizer nada, realmente não vai mudar nada. 1984 dói, mas é uma lição, uma das melhores lições de política de que está acontecendo agora. Apesar de ter sido escrito no outro século, sobre uma realidade que não se concretizou. Acabou que ele acertou muito mais do que ele achava que ele ia acertar, apesar de errar quase tudo. Aí é isso, leiam 1984.